A Venezuela, ela é um Estado autocrático. Isso quem diz não sou eu, são todas as instituições que se debruçam para estudar, inclusive para investigar a Venezuela. Teve uma missão da ONU que entrevistou 246 pessoas e analisou documentos legais e chegou a uma série de conclusões relevantes. E apontou que desde 2014, cerca de 3.500 políticos teriam sido presos. Apontou ainda torturas, espancamentos, violência sexual, censuras, prisões arbitrárias, todo tipo de violações de direitos humanos, como algumas das práticas ditatoriais autoritárias adotadas lá. Ainda, esse informe da ONU sugere que o próprio Tribunal Penal Internacional, que investiga crimes contra a humanidade, considere investigar e adotar ações legais contra a Venezuela. Vejam que no mesmo dia em que o Bolsonaro foi declarado inelegível aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral, lá na Venezuela, uma ex-deputada chamada Maria Corina Machado, ela era considerada a favorita, a principal candidata, dentre 13 candidatos de oposição que iam participar das primárias, dentre 13 candidatos, ela era a favorita para derrotar o Maduro. E o que aconteceu com ela? Ela foi proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos. 15 anos. Ela já estava proibida, supostamente porque ela teria deixado de declarar alguns benefícios que ela nega, e agora proibiram ela novamente, por mais 15 anos, de ocupar cargos públicos. É uma declaração de inelegibilidade à margem da lei, como a gente tem visto já acontecer também no Brasil, em alguns casos, como o meu caso, o próprio caso do Bolsonaro, já comentou várias vezes, dizendo que foi um absurdo, e a gente vai conversar sobre esse caso ainda adiante hoje. E quando a gente olha diferentes índices que tratam do que é uma democracia, de quando um país caracteriza uma democracia, uma autocracia, uma ditadura, como que essas grandes instituições olham para a Venezuela? O que afasta completamente a fala do Lula de que democracia seria relativa. E é importante a gente entender o contexto dessa fala. O que o Lula quis dizer com essa fala, no contexto que foi perguntado, é que Venezuela poderia ser considerada uma democracia, quando não pode, qualquer ótica que você adote, ainda que existam diferentes conceitos de democracia, por qualquer conceito, qualquer ótica, Venezuela certamente não é uma democracia. Vejam que uma das principais instituições que analisam democracias é a chamada Freedom House. Ela fala que democracia é muito mais do que vontade da maioria. Ela exige que exista uma vontade, um governo baseado na vontade, no consentimento dos governados, que existam instituições fiscalizadas pelos cidadãos, que exista ainda um rule of law, um Estado de Direito, e que exista respeito aos direitos humanos. E essa Freedom House, ela faz uma análise e dá pontos para os países de acordo com o quanto democráticos eles são. E essa pontuação vai de 0 a 100, tá? Eles dividem 40 pontos para respeito a direitos políticos e 60 pontos para respeito à liberdade civis. Sabem quantos pontos dos 40 a Venezuela ganha em respeito aos direitos políticos? 1 ponto, 1 de 40. Nas liberdades civis ganha 14 de 60, ou seja, consegue 15 pontos de 100 pontos. É ridículo, é uma ditadura. Existe um outro índice que é o chamado VDEM. Esse índice VDEM ele cobre 202 países, analisa 450 indicadores, e a Venezuela é considerada uma autocracia eleitoral. Por que eleitoral? Porque eles rodam eleições lá, só que o problema é que as eleições são cheias de denúncias de irregularidades e fraudes das eleições para a perpetuação de um partido no poder, de um governante no poder. E lá, esse índice, esse VDEM, ele dá uma nota que agora é uma nota de 0 até 1. 1 é democracia liberal plena e 0 é ditadura plena. Qual é a nota da Venezuela? A nota é 0,06. Gente, não é 0,6, é 0,06. A posição da Venezuela é a posição 161 de 179 países. Tem um terceiro índice que vale a pena mencionar, que é o índice do The Economist. E eles fazem lá um índice de democracia, eles classificam os países mais ou menos de acordo com notas. 0 a 4 são autoritários, 4 a 6 são híbridos, 6 a 8 são democracias imperfeitas, e aqueles que recebem de 8 a 10 são democracias plenas. E analisa uma série de categorias: o funcionamento do governo, o processo eleitoral, pluralismo, participação política, liberdades civis. E nesse índice de 0 a 10, o Brasil tem a nota 6,92. É uma democracia imperfeita, mas esse índice é de 2020, vai ter que ser reanalisado, eu acho que a nossa nota vai cair. E a Venezuela? A Venezuela tem nota 2,7. Está em 143 de 167 países. O 167, normalmente, lá é a Coreia do Norte. E, para vocês terem ideia, a Venezuela está pior do que Cuba. A nota de Cuba está melhor. Então, Venezuela, em hipótese nenhuma, pode ser caracterizada como uma democracia, ainda que o conceito possa ter divergências de visões, de indicadores, está longe de qualquer ideia de democracia.